Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos para a nossa última web aula aí, né, do nosso curso e também da UCI de manutenção de tubulações industriais, né? Então, hoje nessa aula aí, vou falar algo que não é diretamente ali, mas envolve ali nossa atividade, que é a parte de é, segurança, né, a segurança ali do trabalho e principalmente a análise preliminar de risco e a permissão de trabalho. Também uma parte de desenho de projeto, né? Claro, quando a gente vai lidar com manutenção, da mesma forma quando a gente está instalando ou projetando para manutenção também, não é menos importante a gente também ter uma boa noção de leitura e de desenho mecânico. Bom, deixa eu compartilhar a tela aí, pessoal. Bom, então qualquer dia de trabalho, né, pessoal, que a gente vai iniciar ali, né, principalmente quando a gente trabalha em área produtiva, também seja da manutenção, né, em grandes indústrias, a gente precisa ter a ordem de serviço, né? É aquilo que vai ser tudo ali, todo o norte ali, o norteador da nossa tarefa ali diária. Quais são os procedimentos, os EPIs, enfim, vamos dizer, é o nosso norte. Por mais que a gente tenha uma ampla experiência, mas seguir só essa ali, né, pessoal, garante um trabalho com produtividade, assertividade, principalmente com segurança. E como é que é desenvolvida a OS? É desenvolvida pelo gestor, justamente com o pessoal também da segurança, né? Então ele prioriza também os conceitos ligados às normas do SST, né? Saúde e segurança do trabalho. E o trabalhador, por outro lado, ele tem que certificar, né? Que ele vai seguir aquele passo a passo corretamente. A gente sabe ali que o tomar atalhos, fazer qualquer desvio, pode implicar em um acidente, né? E problemas para ele. Não só para ele, como a equipe toda, né? Bom, então a OS, pessoal, exige, né, a assinatura tanto do gestor que está elaborando, quanto o executor, que é o trabalhador ou a equipe que está executando o trabalho, né? Então fica documentado que o colaborador, né, vai ter total responsabilidade caso haja algum acidente que, segundo o que é descrito, poderia ser evitado. É até um dever também do trabalhador, caso ele vê naquele trabalho que está faltando alguma coisa que não está na OS, ele pode sinalizar ali, ó, está faltando. Então ele pode tomar até essa proatividade para tomar esse tipo de decisão. Quais são as informações, então, pessoal, que tem que compor a OS? Principalmente auxílio no compartilhamento de dados sobre os equipamentos e materiais utilizados, né? Então, insumos, equipamentos, EPIs, verificação da qualidade do serviço, já que vai estar descrito na OS quem realizou a tarefa, né? Então, claro, isso faz parte também do controle de qualidade. Registro de informações que auxiliam no controle financeiro de estoque, né? Então, lida ali com homem-hora, com consumos de insumos, consumo elétrico, enfim, de tudo aquilo que gera custos, né? Um dos problemas ali o problema da indústria é o custo, né? Registro de informações também, controle de produtividade, entre outros. E essas informações aqui tem que compor OS, né? Claro, ali o layout vai depender da indústria, mas basicamente tem que ter isso aqui, ó, nome, função do trabalhador, qual a descrição do serviço a ser realizado, os EPIs, as medidas obrigatórias, né? Tanto para execução em caso de algum acidente, pré-requisitos necessários para a realização da tarefa, procedimento em caso de acidente, um termo de responsabilidade, recursos para a realização da tarefa e a assinatura do gestor e trabalhador e a data da emissão da OS. Bom, além disso, pessoal, a gente também tem a permissão de trabalho. Então, ele é o documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle para avisar o desenvolvimento do trabalho seguro, além das medidas de emergência e resgate. Então, ela tem que ser elaborada e padronizada pela empresa e foco total no ambiente onde o serviço vai ser executado, onde a gente prioriza os detalhes e as particularidades desse ambiente, né? Então, além da OS, a gente tem essa permissão de trabalho. A permissão de trabalho, ela vai ter também junto ali com a análise preliminar de risco, né? Então, ali, né, aquela permissão de trabalho, claro, é um local onde só tem pessoas devidamente treinadas e que são capacitadas para executar tarefa em um determinado local, né? Então, o local ali
nem todos ali estão aptos para realizar aquele tipo de trabalho. Então, por isso que tem que ter a permissão de trabalho, onde é aqueles designados que têm as competências e as capacidades para poder realizar aquele trabalho. Então, o OS ela é geral, ela é para todos, independentemente do cargo, e a permissão de trabalho é para uma determinada área específica. Então, na permissão de trabalho, né, eu aponto os possíveis riscos e os trabalhadores comunicam ao operador responsável pela área que foi identificada, discute possíveis instruções, não, ou rever as instruções, ou adicionar ou retirar. Ele pode restringir tanto o acesso à área de trabalho, né, pode ser uma área restrita, quanto o acesso aos equipamentos utilizados no serviço, que também geram algum risco. E essa permissão de trabalho, ela é apenas durante a atividade e é restrita a um turno de trabalho, né? Aquela que, por mais que demore dias ali, mas tem que ser responsável pelo turno do trabalho. Então, por exemplo, operação em altura, né? Por exemplo, quem tem o treinamento para corda de rapel, talabarte, né? Que vai operar. Quem não tem, não pode de jeito nenhum operar em altura, né? Então, a permissão de trabalho é só para aqueles que estão capazes de realizar esse trabalho. A norma que rege o trabalho em altura é a NR35, onde nela vai ter todo o planejamento, organização e execução para o trabalho nessas condições, de forma a garantir a saúde e segurança dos trabalhadores que participam da atividade. Então, a NR35 diz que toda atividade realizada acima de 2 metros já é considerado um trabalho em altura. Ah, não, estou subindo pouco, já deu 2 metros, já é um trabalho em altura, já tem riscos envolvidos. Bom, no caso da NR35, pessoal, tem as responsabilidades tanto do trabalhador quanto do empregador. Do empregador, quais são suas responsabilidades? Então, garantir a implementação das medidas de proteção, desenvolver uma rotina para os processos em altura, realizar o planejamento prévio da atividade em altura e abortar sua relação caso encontre algum risco, então vendaval, tempo ruim, né? Então, na instabilidade de tempo, então restringir, né? Dependendo da ocasião. Assegurar que essas atividades sempre tenham uma supervisão e assegurar a organização e arquivamento das documentações previstas na norma, a própria norma que redige isso aí. E quais são as responsabilidades do trabalhador? Cumprir as disposições regulamentares, os procedimentos indicados, recusar a atividade, né, ou interrompê-la caso visualize alguma condição que possa gerar risco grave ou iminente à sua segurança e saúde. Né, muita coisa, há um ato ali que preocupa muitas pessoas, né, esse ato de negar ali o serviço, não porque você está recusando o trabalho, pelo contrário, você está recusando algo inseguro, né? Por isso que é bom, né, uma pessoa de fora olhar, opa, está inseguro. Mesmo a pessoa que está organizando ali, o pessoal de segurança do trabalho ali, o gestor não está enxergando, mas o trabalhador está vendo, ó, está com risco, né? Então, nada melhor, ele pode recusar, isso é direito do trabalhador. Cuidar para que terceiros também não sejam afetados por suas ações ou omissões durante o trabalho em altura, o famoso, né, o siga o mestre, né, aquela brincadeira de criança, faz alguma coisa errada e a pessoa faz e segue. Então, por mais que outra pessoa está fazendo errado, siga o correto. Não pegue atalhos, não tome atalhos. É isso aí que gera o acidente, gera ali os riscos, né? É, o outro treinamento que o trabalhador precisa passar é capacitação também, né? Então, é o curso de capacitação, né, para o funcionário possa realizar os serviços em altura. Certo, pessoal? Também aqui o planejamento das atividades, né, os EPIs, os EPCs, então o capacete com jugular, o mosquete, arreios, ancoragem, cordas, e análise preliminar de risco, certo, pessoal? Então, para identificar os riscos aí, né, uma avaliação com causas e consequências além das medidas, né? Então, é, a maioria pode estar associada a uma maioria invisível, então, por exemplo, atmosfera explosiva, por exemplo, né? Bom, então o espaço confinado aí, né, pessoal,
um local ali com baixo, por exemplo, oxigenação, né? Pode ter vapores, né, principalmente inflamáveis, aí também tem que ter todo o treinamento adequado. Então, a NR33 ela vai estabelecer um papel específico a cada profissional nos ambientes confinados. Então, ó, cada um vai ter sua seguinte função. Então, a gente tem o responsável técnico, que é identificar os espaços confinados, elaborar e coordenar a gestão de SST, supervisor de entrada, então ele é capacitado, é o funcionário que tem a responsabilidade de preencher e assumir a permissão de trabalho ou entrada. O trabalhador autorizado são os funcionários que recebem autorização da empresa para trabalhar no espaço confinado e têm conhecimento dos riscos e formas. O número de trabalhadores é determinado segundo a análise preliminar de risco. E o observador, ele deverá ficar fora do espaço e ele é responsável pelo acompanhamento, comunicação e ordem de abandono para os trabalhadores autorizados. Então, nunca ninguém entra sozinho ali e não tem uma pessoa de fora. Sempre tem que ter esses 4 elementos ali para execução em um espaço confinado. Então, quais são os procedimentos, né, que devem ser adotados para trabalhar nessa área? Então, identificar, isolar e sinalizar espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas, antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados, proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos, implementar as medidas necessárias para a eliminação ou controle dos riscos atmosféricos em espaços confinados, avaliar a atmosfera nos espaços confinados antes da entrada de trabalhadores, para verificar se seu interior é seguro, manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos trabalhos, monitorando, ventilando, lavando ou inertizando o espaço confinado, monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados, nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras, proibir a ventilação com oxigênio puro, testar os equipamentos de medição de cada utilização e utilizar equipamento de leitura direta intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Se tiverem então alguma dúvida, questionamento, então é só me procurarem. Vou desejar então a todos uma boa tarde, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.